Já está conosco. Bom dia. Bom dia. Você está bem? Tudo ótimo. Como é que vocês estão? Tudo em paz, graças a Deus. Quem que nunca ficou estressado que atire a primeira pedra, né, gente? Hoje vamos falar sobre estresse com o Joemile Nunes aqui no quadro A Psicóloga em Sua Casa desta sexta-feira. Joemile, qual é a definição de estresse? Então, estresse é literalmente uma modificação no corpo, né? O sentido mais literal é esse. Da maneira como nós vamos conversar aqui, a gente vai tratar do estresse no campo psicológico, né? Emocional. Quando há a sensação de uma ameaça, né? Ou a percepção de uma ameaça que a gente não pode controlar e que causa uma série de modificações no nosso corpo para que a gente, né, seja capaz de enfrentá-la. É basicamente isso, né? A necessidade de enfrentar uma ameaça de algo que nós não temos como controlar. Certo. Qual é o ponto-chave, a diferença exata entre um estresse corriqueiro, digamos assim, se é que existe essa diferença, e um estresse que já é crônico, já é patologia? Sim. Então, o estresse é uma condição necessária do nosso organismo, né? Ele dá a gente a capacidade de enfrentar as ameaças do dia a dia, né? As condições de perigo do dia a dia. Então, ele coloca nosso corpo, né, na condição de lutar ou fugir diante da ameaça. Quando a gente vivia na selva, a ameaça era o leão, né, era a tempestade. Então, o nosso corpo se produz mais adrenalina, né, para que a gente tenha condição de fazer o enfrentamento necessário. Quando é que o estresse se torna crônico? Quando a gente não sai desse estado. Por exemplo, situações em que você está incessantemente estressada, incessantemente se sentindo ameaçado. Por exemplo, no trabalho, você faz um trabalho que todos os dias você está ali enfrentando, né, uma série de ameaças. Pode ser o desemprego, pode ser cometer um erro, pode ser não atingir a meta. Então, um dia você tem aquela coisa, nossa, hoje eu vou fazer uma atividade aqui, uma tarefa que eu não posso errar de jeito nenhum. Você fica estressada, você fica mais agitada, né? Você fica mais sensível, você fica mais rápida, mas aquilo cessa, você completa a tarefa e você volta ao estado de tranquilidade, o estado de equilíbrio. Mas se a sua rotina é assim todos os dias, o seu corpo, ele começa a ter um desequilíbrio, né? Ele começa a produzir o hormônio do estresse, o cortisol. Aumentando o hormônio do estresse, aumentando o cortisol, uma série de problemas vão acontecendo. E aí vai vir o desenvolvimento da obesidade, né? Pode vir a sensibilidade à insulina, que pode causar a diabetes, né, uma série de problemas, a ansiedade, problemas relacionais, problemas no trabalho. Então, tudo isso que faz com que tenha a ver com essa rotina, né, com estar exposto a uma ameaça, a uma incapacidade de controlar, né, aquilo que te ameaça, que aumenta a sua irritabilidade, que aumenta o seu cansaço. É basicamente por aí. Sobre tratamentos. Certo. Quais são, por exemplo, para as pessoas que têm o estresse? O principal tratamento do estresse é você desenvolver estratégias que, né, tragam o equilíbrio para o seu corpo, né? Que você consiga retomar a sensação de tranquilidade, né? De equilíbrio, ou seja, de não estar sob ameaça. As principais atividades que a gente faz que, né, contribuem para isso é a atividade física, exercícios de respiração, a meditação, todas essas atividades que informam para o seu corpo que você não está em perigo, né? Por exemplo, quando você faz atividade física, você produz endorfina, né, que é o hormônio do prazer. Ou seja, seu corpo entende que não há ali uma ameaça. Não há medicamentos?
há medicamentos, mas o medicamento, né, não deve ser a primeira estratégia. O medicamento vai vir, né, como caso a caso, a depender da situação, avaliado por um profissional. Muito bem, agora vamos trazer a pergunta de Michel Almeida. Minha pergunta à profissional é a seguinte: como a psicologia entende ou explica os níveis de estresses, no sentido de que algumas pessoas, como costumamos dizer no meio popular, são mais estressadas do que outras? Como a psicologia entende e explica isso? Então, bom, na selva o perigo era o leão, né? Na contemporaneidade, os perigos vão estar relacionados a uma série de fatores, né? Sociais, políticos, relacionais de maneira geral. Então, cada pessoa vai se comportar diante das ameaças e vai significar como ameaça algo que é diferente, né, para cada um. Então, isso está diretamente relacionado à história do corpo. A psicologia vai observar como é que a história do corpo de Isabela se constituiu, que é diferente da história do meu corpo. Então, Isabela vai estar sensível a situações que para ela podem ser ameaçadoras, diferente da sensibilidade que eu vou ter. Então, eu não vou olhar para uma situação como ameaçadora, que para Isabela pode ser, e vice-versa. Então, a psicologia vai olhar para essa constituição do sujeito, né, da subjetividade da pessoa. Uma pergunta que preocupa muita gente: o estresse envelhece? O estresse envelhece, né? O estresse, ele age diretamente, né, na nossa constituição cromossômica e vai causando um envelhecimento precoce, com certeza. Cabelo branco, pode dar também? Cabelo branco, né, que tem a ver... O cabelo branco aparece aí como um efeito, né, dessas alterações que o cortisol faz no nosso organismo. Então faz parte também, né? Faz parte. Cabelo branco, tremor, o apetite exacerbado, geralmente, né, por alimentos que dão mais energia, né, até por uma questão evolutiva. Quando você estava numa situação de perigo, você precisava de mais energia para poder lutar ou fugir. Então, isso acaba permanecendo no nosso corpo. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Aquele famoso tremor no olho. O olho fica tremendo sozinho, né? Isso. Tem também a questão das úlceras, azia, afta na boca. A gente ouve que é estresse, acúmulo de estresse. Realmente é um efeito? Sim. O hormônio do estresse age no nosso sistema imunológico, né? Ele baixa o nosso sistema imunológico e daí vem essa questão das úlceras, né, das aftas. Tudo isso está relacionado. Outra coisa também em relação à pálpebra, por exemplo, né, é que o estresse age na nossa musculatura. Quando a gente precisa lutar ou fugir, a gente tem um tensionamento exacerbado, né, excessivo, da musculatura. Então, é comum que a gente tenha dores no maxilar, ou nos ombros, ou nessas musculaturas do rosto, né, que vai envolver aí a pálpebra também. No caso da pálpebra tem uma questão neurológica, aí, né, seria mais complicado de explicar, mas tudo isso que faz parte de como o corpo se organiza, se prepara, né, para esse enfrentamento da tal ameaça. Muito bem, esse foi o nosso quadro de hoje com o Joemile. Um abraço para você, Joemile, bom final de semana.